Eram 8 horas da manhã quando senti alguém me sacudindo violentamente pelos ombros. Abri os olhos lentamente, ainda presa naquele limbo entre o sono e a vigília, e vi o rosto do meu filho Michael a poucos centímetros do meu. Seus olhos estavam arregalados, as veias do pescoço saltando, e sua voz soava como um grito desesperado que atravessou meu peito. Mãe, me dê o PIN do cartão agora. A Jéssica está na concessionária com o seu cartão e precisa do PIN com urgência. Pesquei várias vezes, confusa, tentando processar suas palavras. Meu filho nunca vinha me visitar tão cedo. Aliás, ele quase nunca vinha. E agora lá estava ele no meu quarto, gritando comigo por uma senha enquanto eu mal conseguia manter os olhos abertos. Algo em seu tom de voz me causou um arrepio estranho. Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele me sacudiu novamente. Mãe, por favor. É urgente. Preciso dos números agora. Meio adormecida, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, dei um leve sorriso. Era um reflexo automático, algo que eu sempre fazia quando meus filhos me pediam ajuda. Foi assim que me ensinaram a ser. Sempre disponível, sempre disposta, sempre a mãe que resolve tudo. Então, murmurei os 4 dígitos com voz cansada, arrastando cada número como se pesasse uma tonelada. 3729. Michael nem sequer me agradeceu. Ele saiu correndo do meu quarto, discando freneticamente no celular. E então, apenas 3 segundos depois, ouvi um grito agudo e desesperado vindo do aparelho. Era a voz de Jéssica, minha nora, gritando algo que eu não conseguia entender. Então veio o silêncio. Um silêncio denso e pesado que me deixou tremendo na cama. Fiquei ali, imóvel, sentindo meu coração bater forte no peito. Algo estava errado. Algo terrível acabará de acontecer e eu, sem saber, tinha acabado de fazer parte disso. Mas para entender como cheguei àquele momento, aquele instante em que meu próprio filho me acordou gritando, exigindo algo que eu nem sequer compreendia, preciso levá-lo de volta no tempo. Preciso contar como era minha vida antes daquela manhã de quarta-feira que mudou tudo. Meu nome é Helen. Tenho 74 anos e moro sozinho em uma casa pequena em um bairro residencial tranquilo. É uma casa modesta com 2 quartos, um quintal que não consigo cuidar como antes e paredes que guardam mais de 40 anos de memórias. Criei meu filho, Michael, aqui. Morei aqui com meu marido, Robert, até o dia em que seu coração parou de bater, há 3 anos. Desde então, esta casa parece grande demais e silenciosa demais ao mesmo tempo. Minha rotina é simples. Levanto às 7 horas, preparo café na velha cafeteira que Robert me deu de presente no nosso 20º aniversário e sento na cozinha para ver o nascer do sol pela janela. Depois, faço algumas tarefas leves, assisto aos meus programas de TV diurnos e, à tarde, dou uma volta no quarteirão se meus joelhos permitirem. Vivo dos meus cheques da Previdência Social e das economias que Robert e eu juntamos ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto. Não é muito, mas é o suficiente. Nunca fui fã de luxos. Nunca precisei de mais do que tenho. Ou pelo menos era o que eu pensava. Michael é meu único filho. Durante anos, ele foi meu orgulho, minha razão de viver. Eu o criei na maior parte do tempo porque Robert trabalhava muitas horas para nos dar o que precisávamos. Eu lidei com todas as tarefas de casa, todos os joelhos ralados, todos os pesadelos. Eu era a mãe dele e sua melhor amiga. Quando Robert morreu, pensei que Michael estaria mais perto de mim. Pensei que nos apoiaríamos mutuamente em nosso luto, mas aconteceu exatamente o contrário. Ele se afastou. As ligações tornaram-se cada vez mais esporádicas. As visitas foram praticamente inexistentes. E quando ele finalmente aparecia, sempre havia um motivo. Ele sempre precisava de alguma coisa. A princípio, eu não vi. Ou talvez eu não quisesse ver. Porque quando você é mãe, você tem essa terrível capacidade de justificar tudo o que seus filhos fazem. Ele está ocupado, pensei. Ele tem a própria vida, o próprio mundo. E era a verdade. Michael havia se casado com Jéssica 2 anos antes, ela era uma mulher de 38 anos que trabalhava em uma agência de publicidade. Eu a conheci no casamento, uma pequena cerimônia para a qual fui convidado quase por obrigação. Lembro-me de que Jéssica usava um vestido elegante e caro, cor marfim, caro demais para o salário que eu sabia que Michael recebia.
Ela tinha um sorriso perfeito, mas seus olhos eram frios. Ela apertou minha mão delicadamente, disse que estava encantada em me conhecer e, em seguida, virou-se para conversar com outros convidados. Essa foi toda a nossa interação naquele dia. Desde então, toda vez que eu ia visitá-los, sentia que estava atrapalhando. Jéssica sempre tinha esse olhar avaliador, como se estivesse calculando quanto tempo eu ficaria ou quanto minha presença lhes custava. Os primeiros meses após o casamento foram estranhos. Michael me ligava de vez em quando, mas as conversas eram breves, constrangedoras, como se ele estivesse com pressa ou distraído. Eu sempre terminava essas ligações com um nó na garganta, me perguntando o que eu tinha feito de errado, porque meu filho parecia tão distante. Um dia, tomei coragem e fui visitá-lo sem ligar antes. Toquei a campainha do apartamento deles, um lugar moderno numa zona cara da cidade, e esperei vários minutos até que Jéssica abrisse a porta. Ela vestia calças de yoga e uma regata, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Ela olhou para mim com surpresa, embora não daquele tipo agradável. Era mais como um incômodo. Ellen, disse ela com um sorriso forçado. Não sabíamos que você viria. Queria te fazer uma surpresa, respondi, mostrando um pote de tupperware com biscoitos caseiros que eu havia preparado naquela manhã. Pensei que poderíamos almoçar juntos. Jéssica olhou para o recipiente como se eu estivesse lhe oferecendo algo contaminado, mas finalmente deu um passo para o lado para me deixar passar. Michael está trabalhando de casa. Ele tem uma importante teleconferência em 20 minutos. Entrei no apartamento e fiquei estupefato. Tudo era branco, minimalista, com móveis que pareciam ter saído de uma revista de design. Havia uma enorme TV de tela plana na parede, um console de jogos novinho em folha e, na cozinha, eletrodomésticos reluzentes de aço inoxidável que provavelmente custavam mais do que todos os móveis da minha casa juntos. Sentei-me no sofá, sentindo-me deslocada, enquanto Jéssica preparava o chá com movimentos mecânicos. Ela não me ofereceu nada para comer. Ela nem sequer abriu a embalagem dos biscoitos. Quando Michael saiu do seu escritório em casa, cumprimentou-me com um rápido beijo na bochecha. Mãe, que surpresa! Está tudo bem? Sim, querida. Eu só queria te ver. Nós três ficamos sentados ali naquele silêncio desconfortável que parece um peso no peito. Tentei puxar conversa, perguntando sobre o trabalho deles, seus planos, mas todas as respostas foram curtas e apáticas. Jéssica checava o celular constantemente, e Michael parecia ansioso para voltar ao computador. Fiquei lá por apenas 40 minutos. Quando me despedi, nenhum dos dois se ofereceu para me acompanhar até o elevador. Essa foi a primeira vez que senti que algo estava profundamente rompido entre nós. Mas o pior ainda nem tinha começado. Tudo mudou. Certa tarde de outubro, 3 meses após aquela visita constrangedora, Michael me ligou e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu genuinamente interessado em conversar comigo. Mãe, como você está? Estou com tanta saudade. Meu coração se encheu de felicidade. Eu também sinto sua falta, querida. Está tudo bem? Sim, está tudo perfeito. Ei, eu e a Jéssica estávamos pensando em passar o fim de semana com você. Faz muito tempo que não nos vemos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Comecei imediatamente a planejar tudo. Limpei a casa de cima a baixo, comprei comidas especiais e até fiz o bolo de chocolate que o Michael adorava quando era criança. Quando chegaram naquele sábado, estavam cheios de boas energias. Jéssica até me abraçou, algo que ela nunca tinha feito antes. Jantamos, rimos e assistimos a um filme. Pela primeira vez em anos, senti que tinha minha família de volta. Mas no domingo de manhã, enquanto eu preparava o café da manhã, Michael entrou na cozinha com uma expressão séria. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Sequei as mãos no avental e sentei-me à mesa com ele. Claro, querida. Conte-me. Eu e a Jéssica estamos passando por um momento financeiro difícil. Tive algumas despesas inesperadas no trabalho e ela precisou mudar de agência, então o salário dela diminuiu temporariamente. Precisamos de um pequeno empréstimo, apenas $1.500. Garantimos que pagaremos no mês que vem. Senti um aperto no estômago. Não era a quantia que me incomodava. Era sim.
Todo aquele fim de semana tinha sido uma armação. Eles vieram porque precisavam de dinheiro, não porque sentiam minha falta. Mas olhei nos olhos do meu filho, aqueles olhos que vi crescer e que consolei 1000 vezes, e não consegui dizer não. Tudo bem, Michael, eu te empresto. Fui ao banco na segunda-feira e saquei o dinheiro. Eu lhe entreguei o dinheiro em espécie e ele me prometeu que me devolveria em 30 dias. Passaram-se 30 dias, depois 60, e depois 3 meses. Eles nunca me devolveram um único centavo. E quando lhe perguntei sobre isso por telefone, Michael ficou desconfortável. Mãe, surgiram outras despesas. Só me dê mais um pouco de tempo. Mas Michael, esse dinheiro fazia parte da minha reserva de emergência. Eu sei, eu sei. Prometo que te pagarei em breve. Por favor, não me pressione. E foi assim que aprendi que nunca mais veria aquele dinheiro. Mas isso foi apenas o começo. 2 meses depois, eles ligaram novamente. Dessa vez, eles precisavam de $800 para consertar o carro de Jéssica. Depois, a multa era de 600. Depois, 500 para cobrir a fatura do cartão de crédito. Cada vez que vinham, apresentavam uma desculpa diferente, com uma promessa de pagamento que nunca era cumprida. E sempre que eu hesitava, Michael usava exatamente as palavras que sabia que me desarmariam. Mãe, você é a única pessoa em quem posso confiar. Você é a única que sempre esteve ao meu lado. E eu cedi. Eu sempre cedia porque é isso que as mães fazem, não é? Sacrifique até que estejam vazios. Mas havia algo mais que me magoava ainda mais do que o dinheiro. Foi a forma como me trataram. Quando precisavam de algo, apareciam com sorrisos e abraços. Mas assim que conseguiram o que queriam, desapareceram. Eles não ligaram para saber como eu estava. Eles não vieram me visitar apenas pelo prazer de me ver. Eu havia me tornado um caixa eletrônico emocional. E o pior de tudo é que eu sabia disso. Eu sabia. E mesmo assim não consegui impedir porque estava com medo. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Com medo de ficar completamente sozinha nesta casa silenciosa, sem ninguém para me chamar de mãe. Certa noite, enquanto preparava o jantar só para mim, vi meu reflexo no vidro da janela. Vi uma velha senhora curvada, com o rosto cansado e olhos tristes. E eu me perguntei em que momento deixei de ser importante. A que ponto minha vida se resumiu a esperar por ligações que só chegavam quando precisavam de dinheiro. Naquela noite, chorei em silêncio, deitada na minha cama, abraçada ao travesseiro de Robert. Se ele estivesse vivo, nada disso estaria acontecendo. Ele teria estabelecido limites. Ele teria protegido nossas economias. Ele teria me protegido. Mas Robert tinha ido embora e eu estava sozinha navegando em águas turbulentas sem saber como pedir ajuda, sem saber se alguém viria me resgatar se eu pedisse. Os meses seguintes foram mais do mesmo. Michael e Jéssica continuavam pedindo, e eu continuava cedendo, até que um dia algo dentro de mim começou a rachar. Foi durante uma dessas visitas surpresa que fizeram quando precisavam de dinheiro com urgência. Eles chegaram numa terça-feira à tarde, sem avisar, e encontraram a porta destrancada porque eu estava no quintal tentando podar uns arbustos. Jéssica entrou primeiro com aquele sorriso que já não me enganava. Ellen, você está tão linda hoje. Não respondi imediatamente. Eu apenas a observei enquanto ela se sentava no meu sofá como se fosse dona do lugar, cruzando as pernas com uma elegância calculada. Michael entrou logo atrás dela e eu pude ver aquela expressão no rosto dele que eu já conhecia muito bem. A expressão de alguém que está prestes a pedir algo. Mãe, precisamos conversar com você, disse Michael, sentando-se ao meu lado e pegando minha mão. Seu toque parecia mecânico, ensaiado. O ar-condicionado do apartamento quebrou e o técnico disse que precisa ser trocado completamente. Custa $2.200. É insuportável lá, mãe. A Jéssica nem consegue dormir direito. Olhei para Jéssica, que assentiu dramaticamente, abanando-se com a mão como se estivesse sofrendo de uma insolação naquele instante. É horrível, Ellen. Quase desmaiamos ontem à noite. Algo dentro de mim se agitou desconfortavelmente. $2.200. Essa quantia representava quase 3 meses dos meus benefícios da Previdência Social,
e eles estavam pedindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Michael, eu não tenho tanto dinheiro disponível agora. Já te emprestei muito nesses últimos meses. E mãe, Michael me interrompeu, apertando minha mão com mais força. Pai, você tem economias. E você economizou por anos. Eu sei que você guardou esse dinheiro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como ele sabia exatamente quanto dinheiro eu tinha? Eu nunca lhe havia dado detalhes específicos sobre minhas economias. Michael, esse dinheiro é para emergências, para despesas médicas, para... E o que é isso? Nós somos sua família. Se você não nos ajudar, quem ajudará? Jéssica inclinou-se para a frente com aquele olhar calculista que tanto me perturbava. Ellen, pense bem. Você mora sozinha nesta casa. Vocês não têm grandes despesas. Somos jovens. Estamos construindo nosso futuro. Seu dinheiro estaria melhor investido em nós do que parado em um banco perdendo valor. Fiquei sem palavras. Ela acabou de dizer que meu dinheiro estaria melhor com eles do que comigo? A indignação fervilhava em meu peito. Mas, como sempre, a culpa chegou mais rápido. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu tenha sido egoísta por querer ficar com aquele dinheiro quando meu filho precisava dele. Me dê alguns dias para pensar nisso, murmurei finalmente. A expressão de Michael mudou imediatamente. Ele se levantou, soltando minha mão abruptamente. Você acha que precisa pensar em ajudar seu próprio filho? Não é isso, Michael. É só que... Esquece, mãe. Eu entendo. Quando o papai estava vivo, ele sempre nos apoiou. Mas agora que ele se foi, você se tornou egoísta. Essas palavras me cortaram como facas. Michael sabia exatamente onde atacar para me ferir mais. Jéssica também se levantou, ajeitando a blusa com um gesto evidente de irritação. Vamos embora, Michael. Sua mãe deixou bem claro que o dinheiro dela é mais importante do que o nosso bem-estar. Eles saíram da minha casa sem se despedir. Eu os vi se afastarem da janela e entrarem em seu carro novo, aquele carro brilhante. Eu não entendia como eles conseguiam pagar se supostamente estavam em crise financeira. Fiquei ali parada, tremendo, sentindo as lágrimas começarem a rolar pelo meu rosto. Não consegui dormir naquela noite. As palavras de Michael ecoavam na minha cabeça repetidamente. Você se tornou egoísta. Fui egoísta? Será que foi errado querer ficar com o dinheiro que Robert e eu tínhamos ganho com tanto esforço? Passei horas encarando o teto, debatendo comigo mesmo, até que finalmente, às 4 horas da manhã, tomei uma decisão. No dia seguinte, fui ao banco e saquei os $2.200. Enviei uma mensagem para Michael dizendo para ele vir buscar. Dessa vez ele veio sozinho, sem a Jéssica. Quando lhe entreguei o envelope com o dinheiro, ele sorriu e me deu um rápido abraço. Obrigada, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Michael, querido, preciso que você me prometa uma coisa, eu disse antes que ele saísse. Esta é a última vez. Não posso continuar te dando dinheiro. Estou gastando todas as minhas economias. Ele assentiu com a cabeça, mas não olhou nos meus olhos. Claro, mãe. Entendo perfeitamente. Esta é a última vez. Mas não foi a última vez. 3 semanas depois, eles ligaram novamente. Eles precisavam de dinheiro para pagar o seguro do carro. Primeiro, para um presente de aniversário para a mãe de Jéssica, e depois para um suposto conserto do forno. E sempre que eu hesitava, Michael usava a mesma estratégia. Ele me fez sentir culpado. Ele me fez sentir uma mãe ruim. Ele me manipulou com lembranças do meu marido, com promessas de que seríamos uma família unida novamente, com palavras envenenadas disfarçadas de amor. E eu continuava caindo nessa porque não sabia como dizer não sem sentir que estava traindo tudo o que significa ser mãe. Os meses se transformaram em um padrão previsível e doloroso. Eles apareceram quando precisaram de dinheiro. Eu entreguei para eles. Eles desapareceram. E o ciclo se repetiu. Minhas economias começaram a diminuir de forma alarmante.
A conta que Robert e eu havíamos construído ao longo de 30 anos de trabalho estava desaparecendo pelas mãos do meu filho e da esposa dele. Mas o que mais me magoou não foi o dinheiro. Era a solidão. Era saber que eu só importava quando eles tinham uma necessidade financeira. Ficava observando meu telefone dia após dia, sem receber uma única ligação que não fosse acompanhada de uma solicitação. Certa tarde, enquanto organizava papéis antigos, encontrei uma fotografia de Michael quando ele tinha 8 anos de idade. Ele estava no quintal, sujo de lama, sorrindo com aquela felicidade pura que só as crianças têm. Eu me agarrei àquela foto e chorei. Chorei por aquele menino que criei com tanto amor. Chorei porque aquele menino não existia mais. Em seu lugar estava um homem que me via como um recurso, não como uma pessoa. Naquela noite, disquei o número dele, precisando ouvir sua voz para ter ao menos uma conversa normal onde não falássemos de dinheiro. Mãe, aconteceu alguma coisa? Respondeu ele, com um tom preocupado. Não, querida. Eu só queria saber como você estava. Estou com saudades. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Ah, tudo bem, estou bem. Estou ocupado com o trabalho. Precisa de alguma coisa? Não, Michael. Eu só queria ouvir sua voz. Certo. Oi, mãe. Estou ocupada. Posso te ligar depois? Claro, querida. Ele desligou. Ele nunca me ligou de volta. Sentei-me na cozinha, encarando o telefone móvel sobre a mesa, sentindo algo dentro de mim endurecer. Algo que havia sido flexível e compassivo por 74 anos estava começando a ruir. E a cada rachadura, uma vozinha dentro de mim sussurrava algo que me aterrorizava. Isso não pode continuar, mas eu ainda não estava pronto para aceitar. Eu não estava pronto para impor limites porque fazê-lo significava arriscar perder a única família que me restava. E essa ideia me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Assim, passaram-se mais 2 meses. Após 2 meses de ligações esporádicas, pedidos constantes e minha conta bancária diminuindo descontroladamente, algo mudou numa sexta-feira à tarde. Jéssica e Michael apareceram na minha casa sem avisar novamente. Mas desta vez, foi diferente. Jéssica entrou direto na cozinha, abriu minha geladeira como se fosse dela e pegou uma garrafa de água. Ellen, precisamos conversar seriamente com você, disse ela, sentando-se à mesa sem ter sido convidada. Michael estava de pé, com os braços cruzados, evitando meu olhar. Michael e eu estávamos pensando, continuou Jéssica, dando um gole de água. Esta casa é grande demais para você sozinho e tem muito valor. Se você a vendesse, poderia se mudar para um apartamento menor, mais fácil de manter, e com o dinheiro da venda, poderia nos ajudar a comprar nossa primeira casa. Seria um investimento familiar. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Será que ela simplesmente sugeriu que eu vendesse a casa onde construí toda a minha vida para dar o dinheiro a eles? Esta é a minha casa, eu disse com a voz trêmula, sentindo o sangue subir à cabeça. Criei Michael aqui. Vivi com Robert aqui por 40 anos. Não vou vendê-la. Jéssica soltou uma risada seca, como se minha resposta fosse absurda. Ellen, você precisa ser prática. Olhe para este lugar. As paredes precisam ser pintadas. O telhado tem goteiras. O quintal está uma bagunça. Você está se agarrando a um monte de lembranças que só a mantém presa ao passado. Nós somos o seu futuro. Michael é o seu filho. Seus netos, quando os tivermos, serão o seu legado. Senti um nó na garganta. Não estou vendendo minha casa. Michael finalmente falou, e sua voz soava cansada e irritada. Mãe, a Jéssica tem razão. Você está sendo teimosa. Pense maior. Se você nos ajudar agora que temos nossa própria casa, você poderia morar conosco. Teríamos um quarto para você. Você não ficaria sozinha. Eu não quero morar com você. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse impedi-las. Quero morar na minha casa, no lugar onde construí minha vida. Jéssica bateu a garrafa de água na mesa. Você é tão egoísta. Seu marido está morto, Ellen. Essas lembranças não vão cuidar de você quando estiver doente ou precisar de ajuda.
Nós vamos. Mas parece que você prefere seu orgulho ao bem-estar da sua família. Não é orgulho. É a minha vida. Sua vida, repetiu Jéssica sarcasticamente. Uma vida solitária numa casa velha, esperando que seu filho ligue. É isso que você quer? Porque deixe-me dizer uma coisa. Enquanto você continuar tão apegado a bens materiais, Michael e eu temos coisas melhores para fazer do que vir te visitar. O silêncio que se seguiu foi brutal. Olhei para meu filho, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que colocasse sua esposa em seu devido lugar. Mas Michael apenas encarava o chão, com as mãos nos bolsos, como uma criança repreendida que não quer tomar partido. Michael, sussurrei. Você vai deixar ela falar comigo desse jeito? Ele ergueu o olhar e, por um instante, vi algo em seus olhos. Vergonha? Culpa? Não sei. Mas durou menos de um segundo. Mãe, a Jéssica só está sendo sincera. Talvez você devesse pensar sobre isso. Senti como se tivesse levado um tapa. Meu próprio filho, o menino que eu carreguei nos braços, a quem alimentei, vesti e amei incondicionalmente, estava do lado de uma mulher que mal me conhecia e que me via apenas como um recurso a ser explorado. Saia da minha casa, eu disse, com a voz firme, surpreendendo a mim mesma. O quê? Michael ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Saia daqui agora. Jéssica se levantou, pegando sua bolsa com um gesto dramático. Tudo bem, mas não venha chorar quando estiver sozinha, doente e ninguém quiser cuidar de você. Porque acredite, Ellen, não estaremos disponíveis para quem nos vira as costas. Eles saíram da minha casa, deixando a porta aberta. Sentei-me naquela cadeira, tremendo da cabeça aos pés, sentindo as lágrimas começarem a cair incontrolavelmente. Pela primeira vez na minha vida, eu disse não a eles, e foi uma sensação terrível. Senti como se tivesse cometido o pior erro da minha vida. Eu não comi naquela noite. Eu não consegui. Fiquei sentada na sala de estar olhando para as fotografias na parede, pensando em como tínhamos chegado a esse ponto. Em que momento meu filho se tornou alguém capaz de me magoar dessa forma? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Michael não ligou. Ele não respondeu às minhas mensagens. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. E a cada dia que passava sem notícias dele, a culpa me consumia um pouco mais. Talvez eu tenha sido muito severo. Talvez eu devesse ter escutado a proposta deles com mais atenção. Talvez o problema fosse eu. Mas então aconteceu algo inesperado. 2 semanas depois daquela briga, recebi uma ligação do banco. Senhora Ellen, disse uma voz profissional do outro lado da linha. Aqui é David, do Departamento de Segurança do banco. Estamos ligando porque detectamos atividade incomum em sua conta. Meu coração deu um salto. Que tipo de atividade? Nos últimos dias, houve diversas tentativas de transferências de grande valor. Todas foram bloqueadas automaticamente pelo nosso sistema de segurança por excederem os limites diários estabelecidos. O senhor autorizou essas transações? Não, não fiz nenhuma transferência. Entendo. Também notamos que alguém tentou alterar seu PIN de segurança online há 3 dias. A solicitação foi rejeitada porque a identidade não pôde ser verificada. Senhora, mas alguém tem acesso às suas informações bancárias? O mundo começou a girar ao meu redor. Alguém tentou me assaltar. Alguém tinha minhas informações. E no fundo do meu coração, mesmo sem querer aceitar, eu sabia exatamente quem era. Poderia me dizer de onde partiram essas tentativas? Perguntei com a voz trêmula. Todos os dados vieram de um computador registrado na zona norte da cidade. Esse local lhe parece familiar? A extremidade norte, onde Michael e Jéssica moravam. Sim, sussurrei. É verdade. Senhora Ellen, recomendo fortemente que a senhora venha ao banco amanhã de manhã para trocar todas as suas senhas e verificar a segurança da sua conta. E, caso suspeite de quem possa ter feito isso, considere registrar uma queixa. Desliguei o telefone e sentei no sofá, sem conseguir processar completamente o que acabará de ouvir. Meu filho tentou me assaltar, ou pelo menos alguém da casa dele tentou. As peças começaram a se encaixar na minha mente como um quebra-cabeça sombrio.
As visitas repentinas, as perguntas sobre minhas finanças, a insistência de Jéssica para que eu vendesse a casa. Tudo fazia parte de um plano. Um plano para tomar tudo que Robert e eu tínhamos construído. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu não chorei. Em vez disso, senti algo diferente crescendo dentro de mim, algo frio e duro. Era fúria. Fúria pura e justificada. Na manhã seguinte, fui ao banco. David, um homem na casa dos 50 anos com uma expressão séria, me recebeu em seu escritório e me mostrou todos os detalhes da tentativa de fraude. Eles tentaram transferir $23.000 em 3 transações separadas, explicou ele, mostrando-me a tela do computador. Felizmente, nosso sistema detectou que era algo incomum e bloqueou tudo. Mas senhora, quem fez isso tinha o número da sua conta, sua data de nascimento e seu endereço. Essa pessoa a conhece bem. Eu sei, respondi secamente. É meu filho. David não demonstrou surpresa. Ele provavelmente já havia visto casos semelhantes antes. Entendo. Deseja apresentar queixa? Ainda não. Quero falar com ele primeiro. Muito bem, mas sugiro que alteremos todas as suas senhas agora mesmo e consideremos bloquear qualquer acesso que não seja presencial. Também vou ativar alertas no seu celular para qualquer movimentação na sua conta. Passamos a hora seguinte a implementar novas medidas de segurança. Quando saí do banco, me senti diferente, mais forte, mais consciente e absolutamente determinada a não deixar que roubassem o que era meu. Mas eu ainda não sabia até onde eles estavam dispostos a ir. Eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. Naquela tarde, enquanto eu preparava o jantar, ouvi a campainha. Abri a porta e encontrei Michael parado ali sozinho, com uma expressão que tentava parecer casual, mas não enganava ninguém. Oi, mãe. Podemos conversar? Deixei-o entrar, embora cada fibra do meu ser gritasse para que eu o expulsasse. Estávamos sentados na sala de estar, e o silêncio entre nós era tão denso quanto a neblina. Eu sei que você esteve no banco hoje, disse-lhe finalmente. Um arrepio percorreu minha espinha. Como você sabia disso? Está me espionando, Michael. Não, mãe. É que... Olha, o gerente do banco é conhecido de um amigo meu. Ele comentou que você tinha ido lá para trocar todas as suas senhas por causa de um problema de segurança. Uma mentira? Tudo era mentira. Mas decidi entrar na brincadeira. Sim, houve tentativas de cobrança fraudulenta em minha conta. Michael assentiu com a cabeça, tentando parecer preocupado. Que terrível! Você sabe quem poderia ter sido? Olhei-o diretamente nos olhos. Tenho minhas suspeitas. Michael sustentou meu olhar por apenas um segundo antes de desviar o olhar em direção à janela. Aquele gesto traiu mais do que qualquer confissão. Mãe, vim pedir desculpas, disse-lhe com uma voz suave, quase infantil. Eu sei que eu e a Jéssica exageramos da última vez. Não deveríamos ter pressionado você a vender a casa. Foi insensível da nossa parte. Eu queria acreditar nele. Só Deus sabe o quanto eu queria acreditar que meu filho sentia remorso genuíno. Mas depois da ligação do banco, depois de descobrir a tentativa de roubo, eu não podia mais ser a mãe ingênua que justificava tudo. Por que você tentou acessar minha conta bancária, Michael? A pergunta caiu como uma bomba entre nós. Vi seu rosto empalidecer, suas mãos se fecharem em punhos sobre os joelhos. Não sei do que você está falando. O banco me ligou. Alguém tentou transferir $23.000 da minha conta. Tentaram alterar meu PIN e tudo isso veio de um computador na sua região. Da sua casa, Michael. Mãe, isso é ridículo. Você está me acusando de tentar roubar de você? Sua indignação parecia tão real que por um momento duvidei de mim mesmo. Mas aí me lembrei das palavras de David, dos registros, das datas. Tudo coincidiu com as visitas que eles fizeram à minha casa, com as perguntas aparentemente inocentes sobre as minhas contas. Não estou te acusando. Estou te perguntando. Michael se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala de estar como um animal enjaulado. Não acredito que você pense isso de mim. Sou seu filho, mãe. Seu único filho. Como você pode sequer sugerir que eu roubaria de você?
Porque preciso entender o que está acontecendo. Porque, há 2 semanas, você me pediu para vender minha casa para te dar o dinheiro. Porque, nos últimos meses, você pegou mais de $12.000 emprestados de mim, que nunca pagou. Porque toda vez que nos vemos, você só quer dinheiro. Minha voz embargou na última frase, mas me mantive firme. Michael parou de andar de um lado para o outro e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Era culpa, raiva, vergonha? Eu e a Jéssica estamos passando por um momento difícil. Temos dívidas. Muitas dívidas. E eu pensei que você, como minha mãe, gostaria de nos ajudar. Ajudar é uma coisa, Michael. Roubar é algo completamente diferente. Eu não roubei de você. Seu grito ecoou pelas paredes da casa. Foi a Jéssica. Tudo bem. Foi ideia dela. Ela disse que você não precisava de tanto dinheiro. Que você estava deixando ele apodrecer no banco enquanto a gente se afogava em dívidas. Ela acessou sua conta usando suas informações. Eu não queria, mãe. Eu juro. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ele acabará de admitir isso. Ele acabará de confirmar que minha própria família havia tentado me assaltar. E o pior de tudo era que ele culpava a esposa como se não tivesse tido nada a ver com isso. Então você sabia, eu disse, com a voz quase inaudível. Você sabia o que Jéssica estava fazendo e não me contou. Você não me avisou. Você não a impediu. Mãe, eu... Não, deixe-me terminar. Levantei-me, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Você sabia e deixou acontecer. Isso te torna tão culpado quanto ela. Pior ainda, porque eu sou sua mãe. Eu te dei a vida. Eu te criei. Eu te amei mais do que tudo neste mundo e você me retribuiu com traição. Michael estendeu as mãos para mim, com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor, me perdoe. Foi um erro. Estávamos desesperados. A Jéssica está grávida. Essas palavras deveriam ter me enchido de alegria. Eu ia ser avó. Mas naquele momento, eu só senti vazio. E você pretende usar o dinheiro que roubei para criar esse bebê? Não é bem assim. A gente só precisava de uma ajudinha para se estabilizar antes da chegada do bebê. A gente ia pagar tudo de volta. Juro. Chega, Michael. Caminhei até a porta e a abri. Quero que você vá embora. Mãe, você não pode estar falando sério. Sai agora. Ele olhou para mim com uma mistura de incredulidade e raiva. Se eu for embora agora, não volto mais. É isso que você quer? Perder seu único filho, seu neto que nem nasceu ainda? Essas palavras foram escritas para me destruir, para me fazer ceder como já havia feito tantas vezes antes. Mas algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente. Se ter você na minha vida significa que tenho que deixar você me roubar, me humilhar e me usar, então sim, eu prefiro te perder. Michael saiu furioso da minha casa, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. E eu fiquei ali parada na sala de estar, sentindo minhas pernas tremerem, mas me recusando a cair. Eu havia estabelecido um limite. Finalmente, eu disse chega, e doeu mais do que eu jamais imaginei. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não recebi nenhuma ligação do Michael. Sem mensagens de texto, nada. Foi como se eu tivesse morrido para ele. Eu continuava me levantando todas as manhãs, preparando meu café, observando o nascer do sol, mas tudo parecia vazio, oco. Eu me pegava checando meu celular constantemente, na esperança de que o nome dele aparecesse na tela, mas isso nunca acontecia. 2 semanas após o confronto, recebi uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Era Jéssica. Ellen, precisamos conversar. É importante. É sobre o seu neto. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa com o bebê? Apesar de tudo o que havia acontecido, a ideia de que algo ruim pudesse acontecer àquela criatura inocente me devastou. Respondi, perguntando o que havia de errado, mas ela apenas me disse para ir ao apartamento deles no dia seguinte às 15 horas. Não consegui dormir naquela noite.
Eu me revirava na cama, imaginando todo tipo de cenário terrível. Quando chegou a hora, vesti-me com as mãos trêmulas e peguei um táxi até o prédio deles. Jéssica abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela usava um vestido verde-menta que realçava sua barriguinha de grávida, que mal se notava. Entre, Ellen. Obrigada por vir. Entrei no apartamento e notei que Michael não estava lá. Onde está meu filho? Ele teve que ir trabalhar. Mas tudo bem. Ele sabe que você está aqui. Estávamos sentadas na sala de estar e Jéssica me serviu um copo d'água que eu não havia pedido. Olha, Ellen, vou ser franco com você porque não temos tempo para joguinhos. Michael e eu estamos numa situação muito complicada. Nossas dívidas são muito piores do que ele te contou. Devemos $87.000 entre cartões de crédito, empréstimos pessoais e alguns investimentos que deram errado. Fiquei paralisado. $87.000. Sim. E os credores estão começando a pressionar. Se não pagarmos logo, vamos perder tudo, o apartamento, o carro, tudo. E com um bebê a caminho, não podemos deixar isso acontecer. E o que isso tem a ver comigo? Jéssica inclinou-se para a frente com aquele olhar calculista que eu conhecia tão bem. Você tem a solução. Sua casa vale facilmente $200.000. Provavelmente mais. Se você a vender e nos der metade, poderíamos quitar nossas dívidas e ter algo para recomeçar. Você ficaria com a outra metade, mais do que suficiente para comprar um pequeno apartamento e viver confortavelmente. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que aconteceu, depois de tentarem me roubar, eles ainda tiveram a audácia de me pedir para vender minha casa. Não estou vendendo minha casa, Jéssica. Então você vai perder seu filho e seu neto para sempre. Seu tom era frio, ameaçador. Michael me pediu para te dizer isso. Se você não nos ajudar, ele vai cortar todo o contato com você. Você não vai conhecer seu neto. Você não fará parte da vida dele. Você vai morrer sozinha naquela casa, cercada por lembranças de pessoas que se foram. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas desta vez, em vez de ceder, algo dentro de mim se fortaleceu ainda mais. Michael pediu que você me dissesse isso. Essas foram as palavras exatas dele. Levantei-me e peguei minha bolsa com as mãos firmes. Então diga ao meu filho que, se essas são as condições dele, eu aceito perdê-lo, porque não vou vender a casa onde construí minha vida para pagar as dívidas que você criou por sua própria irresponsabilidade. Jéssica também se levantou e, pela primeira vez, vi raiva genuína em seu rosto. Você é uma velha egoísta e amargurada. Michael merece alguém melhor do que uma mãe como você. E eu merecia um filho melhor do que ele. Saí daquele apartamento de cabeça erguida, embora por dentro estivesse desmoronando. Mas havia algo que Jéssica e Michael não sabiam. Algo que estava prestes a mudar tudo. Naquela mesma tarde, depois de sair do apartamento da Jéssica, fui direto ao banco. David me cumprimentou com seu profissionalismo habitual, embora eu pudesse perceber preocupação em seus olhos ao ver minha expressão. Senhora Ellen, aconteceu mais alguma coisa? Preciso proteger meu dinheiro, disse sem rodeios. Preciso garantir que ninguém, absolutamente ninguém, possa acessar minhas contas, exceto eu. David acenou com a cabeça e me conduziu ao seu escritório particular. Durante a hora seguinte, implementamos medidas de segurança adicionais. Troquei todas as minhas senhas novamente. Configurei a autenticação de 2 fatores. Bloqueei todas as transações online acima de $500 sem verificação presencial. E, mais importante, adicionei uma nota de alerta ao meu arquivo que exigia verificação de identidade com uma pergunta de segurança que só eu sabia antes de autorizar qualquer movimentação importante. Também quero abrir uma nova conta, eu disse a David. Uma conta onde eu possa transferir a maior parte das minhas economias. Uma conta que não esteja vinculada a nenhum dos meus cartões atuais. Posso fazer isso, confirmou David. Mas senhora, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Assenti com a cabeça. Seu filho sabe exatamente quanto dinheiro você tem? A pergunta me fez parar para pensar. Acho que ele tem uma ideia aproximada, mas não os números exatos. Ótimo. Então,
Sugiro que mantenhamos essa nova conta em total sigilo. Ela não afetará seus extratos bancários regulares. Você precisará vir ao banco para qualquer consulta ou movimentação relacionada a ela. Foi perfeito, exatamente o que eu precisava. Quando saí do banco naquela tarde, me senti diferente, mais preparado, com mais controle da situação. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Eu conhecia Michael e conhecia Jessica. Eles não desistiriam tão facilmente. E eu estava certo. 3 dias depois, numa quarta-feira à tarde, eu estava regando as plantas no quintal quando ouvi a campainha. Abri a porta e encontrei Michael parado ali sozinho, com uma expressão que pretendia ser de desculpas. Mãe, desta vez eu vim para pedir desculpas de verdade. Eu não disse nada. Eu apenas observei, esperando. Jéssica me contou o que disse para você. Ela não tinha o direito de te ameaçar daquele jeito. Eu nunca disse que te excluiria da minha vida se você não nos ajudasse. Foi ideia dela. Mentiras. Tudo mentira. Mas eu o deixei continuar. Olha, eu sei que cometemos erros. Erros graves. Mas mãe, eu ainda sou seu filho. E este bebê que está a caminho é seu neto. Você vai mesmo deixar nosso orgulho destruir esta família? Eu suspirei profundamente. Michael, sente-se. Precisamos ter uma conversa franca. Estávamos sentados na sala de estar, nos mesmos sofás onde eu havia passado tantas tardes felizes quando ele era menino. Parecia uma vida completamente diferente. Você e Jéssica têm uma dívida de $87.000. Me diga como. Como vocês chegaram a essa situação? Michael olhou para baixo, envergonhado. Éramos irresponsáveis. Vivíamos além das nossas possibilidades. O apartamento, o carro, as viagens, as roupas de grife. Tudo para manter uma imagem. A Jéssica trabalha com publicidade e diz: precisamos projetar sucesso para sermos bem-sucedidos. Então, gastávamos e gastávamos. E quando os cartões de crédito estouraram, pegamos empréstimos para pagar os cartões e depois mais empréstimos para pagar esses empréstimos. Foi uma espiral sem fim. E o meu dinheiro, os mais de $12.000 que te emprestei, foi para pagamentos mínimos, juros, coisas de que precisávamos urgentemente na época, mas agora nem me lembro mais o que. Esfreguei as têmporas, sentindo a frustração misturada com tristeza. Michael, eu não posso resolver seus problemas financeiros. Eu não tenho esse dinheiro. E mesmo se tivesse, dar a vocês seria apenas adiar o inevitável. Vocês dois precisam aprender a viver dentro das suas possibilidades. Eu sei, mãe. Você tem razão. Mas precisamos de ajuda para sair desse buraco. Só mais um último esforço, e prometo que nunca mais vamos te pedir nada. Eu já tinha ouvido essa promessa tantas vezes que ela havia perdido todo o significado. De quanto você precisa? Os olhos de Michael brilharam de esperança. $15.000. Com isso, poderíamos consolidar as maiores dívidas e negociar com os outros credores. Juro, mãe, que esta seria a última vez. $15.000. Era uma quantia enorme. Uma quantia que representava anos de economias, de sacrifícios meus e de Robert. Não tenho $15.000 disponíveis, Michael. Era a verdade. A maior parte do meu dinheiro agora estava naquela conta secreta que eu havia aberto. Mas ele não precisava saber disso. Mas você tem economias, pai. E você economizou por décadas. Eu sei que você tem mais de $50.000 guardados. Seu tom de voz havia mudado sutilmente. Já não era mais um ato de súplica. Foi quase uma acusação. Essas economias são para minha velhice, Michael. Para emergências médicas, para o dia em que eu não puder mais cuidar de mim mesmo. Mãe, nós somos sua família. Quando você estiver velha e precisar de cuidados, estaremos aqui para você. Mas só se você estiver aqui para nós agora. Lá estava de novo. A manipulação disfarçada de lógica. A chantagem emocional disfarçada de palavras de amor familiar. Michael, o que acontece se eu te der esses $15.000 e, em 6 meses, você estiver na mesma situação? O que acontece se você voltar a gastar de forma irresponsável? Isso não vai acontecer.
Aprendemos a lição. Não, você não mudou. Por que você ainda acha que a solução é o dinheiro dos outros, e não mudar seus hábitos? Michael se levantou e eu pude ver a frustração crescendo em seu rosto. Não acredito que você esteja sendo tão egoísta. Você sabe o que pode acontecer conosco se não pagarmos? Os credores podem nos processar. Podem penhorar nossos salários. Podem arruinar nosso crédito para sempre. E você, que tem o poder de impedir isso, se recusa a ajudar seu próprio filho. Estou te ajudando, Michael. Estou te ajudando a encarar as consequências das suas decisões. Porque se eu continuar te salvando, você nunca vai aprender. Eu não preciso de aulas. Eu preciso de dinheiro. Seu grito ecoou pela casa. E por um instante, vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Algo sombrio. Algo que me assustou. Acho que você deveria ir embora, eu disse, com a voz calma, mas firme. Não, eu não vou embora até você prometer que vai nos ajudar. Michael, prometa-me. Senti medo. Pela primeira vez na vida, tive medo do meu próprio filho. Levantei-me lentamente, mantendo distância. Não estou prometendo nada. E agora, por favor, saia da minha casa. Michael respirava com dificuldade, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Por um momento terrível, pensei que ele fosse fazer algo violento. Mas então sua expressão mudou. Amoleceu. E isso foi ainda mais assustador. Tudo bem, mãe. Eu entendo. Não vou mais te pressionar. Ele sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Era o sorriso de alguém que acabará de tomar uma decisão. Uma decisão da qual eu ainda não tinha conhecimento. Eu te amo, mãe. Só se lembre disso. Ele saiu da minha casa com passos lentos e deliberados. E enquanto o observava se afastar, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo ruim estava prestes a acontecer. Eu podia sentir isso na pele. E eu não estava errado. 2 dias depois, numa sexta-feira de manhã, acordei e notei algo estranho. Minha bolsa, que eu sempre deixava na mesinha perto da entrada, estava em uma posição diferente. Abrir. Com o conteúdo ligeiramente embaralhado. Fui verificar com o coração acelerado e descobri que algo estava faltando, meu cartão de débito. O cartão está vinculado à minha conta principal. Tinha desaparecido. Liguei imediatamente para o banco, mas era muito cedo e o atendimento ao cliente só abria às 9 horas. Eu fiquei sentada na sala de estar tremendo, esperando as horas passarem. Repassei mentalmente os últimos dias. Quando alguém poderia ter entrado na minha casa? E então me lembrei que Michael estivera aqui 2 dias antes. Ele tinha ido ao banheiro antes de sair. Ele ficou sozinho na sala de estar por alguns minutos enquanto eu estava na cozinha pegando água. Tempo suficiente para abrir minha bolsa e pegar o cartão. Às 9 horas em ponto, liguei para o banco. David cuidou do meu caso pessoalmente. Senhora Ellen, estou verificando sua conta neste momento. Ouvi o clique do teclado dele e depois silêncio. David. Senhora, temos boas e más notícias. A má notícia é que alguém de fato possui seu cartão e tentou usá-lo esta manhã. A boa notícia é que, graças às medidas de segurança que implementamos, todas as transações foram bloqueadas automaticamente. Há uma tentativa de compra pendente no valor de $85.000 em uma concessionária de carros de luxo. $85.000. Eles iam comprar um carro com o meu dinheiro, usando o meu cartão roubado. A transação está suspensa porque requer o PIN, continuou David. Sem o PIN correto, eles não podem concluir a compra. Mas senhora, isto é sério. Trata-se de um roubo premeditado. A senhora deve chamar a polícia. Ainda não, sussurrei. Primeiro, preciso ter certeza. Mas eu já tinha certeza. Eu sabia exatamente quem tinha meu cartão. Eu sabia exatamente quem estava naquela concessionária tentando me roubar $85.000. Meu filho e sua esposa. E o que aconteceu a seguir mudaria tudo para sempre. Desliguei o telefone com David e sentei no sofá, sentindo meu corpo todo tremer. Não era medo. Não era tristeza.
Era uma mistura de raiva, decepção e algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Foi a morte definitiva de uma ilusão, a ilusão de que meu filho, no fundo, ainda me amava, de que ainda restava algo do menino que eu havia criado com tanto carinho. Olhei para o relógio. Eram 9h15 da manhã. Em algum lugar da cidade, Michael e Jessica estavam em uma concessionária, provavelmente em frente a um carro de luxo, esperando para usar meu cartão roubado para comprá-lo. Imaginei a cena. Jessica escolhia a cor, verificava os pneus, negociava os opcionais, Michael preenchia a papelada, fingindo confiança enquanto, lá dentro, sabia que estavam prestes a cometer um crime contra a própria mãe. E então meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Respondi com as mãos trêmulas. Mãe, disse Michael. Sua voz estava tensa. Cuidadoso. Sim. Mãe, preciso que você me faça um favor urgente. É importante. Que tipo de favor? Houve uma pausa. Ouvi vozes ao fundo. O murmúrio de pessoas em um espaço fechado. Uma concessionária. Preciso do PIN do seu cartão. Aquele com o chip dourado. Meu cartão principal. Aquela que eles tinham roubado da minha bolsa. Por que você precisa do meu PIN, Michael? É complicado de explicar, mas confie em mim, ok? Apenas me diga os 4 números. A audácia era de tirar o fôlego. Eles tinham roubado meu cartão e agora estavam me pedindo o PIN abertamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Onde você está, Michael? Mãe, por favor. Não tenho tempo para explicações. Só me diga os números. São 4 números simples. Você se lembra deles? Claro que me lembro deles. Então me diga logo. Fechei os olhos e tomei uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que vinha se formando dentro de mim há semanas, talvez meses, a decisão de pôr fim a esse ciclo de abuso e manipulação. 3, comecei em voz calma, quase sussurrando. Ouvi Michael repetir o número para outra pessoa. Para Jéssica, sem dúvida. 7. Outro murmúrio. Eu conseguia imaginá-los digitando os números no terminal de pagamento, prendendo a respiração. 2. Sim, mãe. E a última. 9. Houve um momento de silêncio. E então ouvi vozes confusas do outro lado da linha. Alguém falando algo sobre verificação. Outra pessoa pediu para tentar novamente. E, por fim, um grito. O grito agudo e desesperado de Jéssica. Não está funcionando. Diz que o cartão está bloqueado. Ele nos enganou. A voz de Michael voltou a soar ao telefone, agora repleta de pânico e raiva. Mãe? Mãe, o que você fez? Eu sorri. Um sorriso amargo e triste, mas também libertador. Bloqueei o cartão há 2 dias, Michael, logo depois da sua última visita, quando percebi que você tinha estado na minha bolsa. Não, vocês não podem fazer isso. Precisamos desse carro. Já assinamos os papéis. Se não pagarmos agora, teremos problemas legais com a concessionária. Então você terá que lidar com esses problemas porque eu não vou desbloquear. Mãe? Seu grito era de puro desespero. Por favor, vocês estão arruinando nossas vidas. Não, Michael, eu não estou estragando nada. Vocês estragaram suas próprias vidas e estavam prestes a estragar a minha também. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em meses, senti paz. Uma paz estranha, dolorosa, mas real. Fiquei sentada ali, esperando. Eu sabia que eles viriam. Eu sabia que isso não terminaria com um simples telefonema. E eu estava certo. 40 minutos depois, ouvi a campainha tocar insistentemente. Então, começaram a bater na porta com força, alto e violento. Mãe, abra a porta. Abra agora mesmo. Era a voz de Michael, mas distorcida pela raiva. Eu nunca o tinha ouvido dizer daquela forma. Aproximei-me da porta, mas não a abri. Michael, vá embora. Não estou falando com você agora. Abra essa maldita porta. As batidas eram tão fortes que a porta tremia na moldura.
Ouvi outra voz. Jéssica, sua velha estúpida. Você vai pagar por isso. Você nos fez parecer idiotas na frente do vendedor. Eles chamaram a segurança. Quase fomos presos. Recuei, assustada. Eu jamais imaginei que eles chegariam tão longe. Que o desespero os transformaria em pessoas capazes de algo assim. Se você não sair agora mesmo, vou chamar a polícia, gritei, tentando manter a voz firme, mas ela tremia e me traía. Ligue para eles. Conte-lhes como você roubou do seu próprio filho. Eu não roubei nada de você. Você roubou de mim. Você entrou na minha casa, pegou meu cartão sem permissão e tentou gastar $85.000. Houve um momento de silêncio. Então a voz de Michael, agora mais controlada, mas igualmente ameaçadora. Abra a porta, mãe. Precisamos conversar cara a cara, como uma família. Não. Abra. O golpe que se seguiu foi tão forte que pensei que a porta fosse quebrar. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e disquei 911. 911, qual é a sua emergência? Meu filho e a esposa dele estão na minha porta da frente batendo nela violentamente. Eles tentaram roubar meu cartão bancário e agora estão me ameaçando. O operador pediu meu endereço e me garantiu que enviariam uma viatura imediatamente. Mantenha-se afastado da porta e não a abra sob nenhuma circunstância. A pancadaria continuou por mais alguns minutos. Então ouvi vozes discutindo. Michael e Jéssica debatendo o que fazer. E, por fim, silêncio. Espiei cuidadosamente pela janela e os vi caminhando em direção ao carro. Michael se virou uma vez em direção à casa e nossos olhares se encontraram através do vidro. Em seus olhos, vi algo que jamais esquecerei. Não era amor. Não era remorso. Era puro ódio. Ódio por mim, sua mãe. A mulher que lhe dera tudo. Eles entraram no carro e saíram dirigindo assim que a viatura policial virou a esquina. Os policiais, um homem mais velho e uma mulher jovem, bateram à minha porta de forma profissional. Abri a porta e contei tudo a eles, desde os empréstimos que nunca pagaram até a tentativa de fraude bancária e as batidas na porta minutos antes. A policial tomava notas detalhadas enquanto outro policial inspecionava a porta, fotografando as marcas deixadas pelos golpes. Senhora, isto é sério, disse o policial. Roubo de identidade, tentativa de fraude, ameaças. Deseja registrar uma queixa formal? Essa pergunta me paralisou. A apresentação de queixa significava que Michael poderia ir para a prisão. Significava destruir a vida dele, o futuro dele, as chances daquele bebê que estava a caminho. Mas não apresentar queixa significava que isso continuaria, que eles tentariam novamente, que nunca terminaria. Preciso pensar sobre isso, sussurrei. O policial assentiu com compreensão. Eu entendo, mas recomendo que você pelo menos consiga uma ordem de restrição temporária e guarde todas as provas que tiver. Extratos bancários, gravações de chamadas, se as tiver, tudo. Eles me deram um cartão com informações sobre como proceder e foram embora, mas não sem antes passar de carro pela rua mais uma vez para se certificar de que Michael e Jéssica não haviam retornado. Fiquei sozinha em casa, naquele silêncio que antes me parecia pacífico, mas que agora me parecia opressivo. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na sala de estar com todas as luzes acesas, esperando. Eu não sabia exatamente o que estava esperando. Para que eles voltem, liguem e peçam desculpas. Para que tudo isso não tenha sido um pesadelo. Às 3 horas da manhã, meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Michael. Mãe, eu sei que você está acordada. Eu sei que você está com medo, e deveria estar, porque o que você fez hoje é imperdoável. Você nos humilhou. Nos fez parecer criminosos. A concessionária nos proibiu de voltar. E tudo por causa do seu egoísmo, mas isso não acabou. Eu conheço seus pontos fracos. Eu conheço seus medos. E vou usar tudo isso até você me dar o que é meu. Esse dinheiro deveria ser meu. Papai gostaria que eu tivesse. E eu vou consegui-lo de um jeito ou de outro. Você pode bloquear seus cartões. Pode trocar suas senhas. Mas você não pode mudar o fato de que eu sou seu único filho, sua única família.
E mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de mim. E quando esse dia chegar, eu vou me lembrar deste momento. Vou me lembrar de como você me tratou. E eu não estarei lá para você. Li aquela mensagem 3 vezes, sentindo como se cada palavra fosse uma facada no meu coração. Meu filho estava me ameaçando. Meu próprio filho, a pessoa que cresceu dentro de mim, a quem eu amamentei, a quem consolei em suas piores noites, me via como um inimigo, como um obstáculo entre ele e o dinheiro. Naquela manhã, sentada na escuridão da minha sala de estar, chorei pela última vez. Chorei pelo filho que perdi, pela família que nunca terei, pelos sonhos desfeitos de uma velhice rodeada de amor. E quando terminei de chorar, algo dentro de mim mudou definitivamente, irrevogavelmente. Eu não era mais Helena que se sacrificava, que se deixava pisotear por amor. Eu era uma pessoa nova, alguém mais forte, alguém que havia aprendido, talvez tarde demais, que o amor não pode existir sem respeito e que algumas batalhas, mesmo que dolorosas, precisam ser travadas. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses, talvez anos. Preparei meu café, sentei-me na cozinha como sempre fazia, mas desta vez aquele peso esmagador no meu peito não estava lá. Eu havia tomado uma decisão naquela noite em claro. Uma decisão que me aterrorizou, mas que eu sabia ser necessária. Às 9 horas da manhã, liguei para David no banco. Senhora Ellen, eu estava prestes a entrar em contato com a senhora. Como vai? Melhor do que eu esperava. David, preciso fazer algumas mudanças hoje. Você consegue me ver? Claro. Você quer vir ao banco ou prefere conversar por telefone? Eu vou comparecer. Preciso fazer isso pessoalmente. 1 hora depois, eu estava sentado em seu escritório com uma lista de ações que havia preparado meticulosamente. Primeiro, comecei, quero cancelar meu cartão roubado e obter um novo com um número completamente diferente. Feito. Em segundo lugar, quero transferir 80% das minhas economias para a conta secreta que abrimos. Deixar apenas o essencial nas contas normais. Tem certeza? É muito dinheiro para uma mudança. Absoluta certeza. Se tentarem algo de novo, que encontrem o mínimo necessário. David assentiu com a cabeça, compreendendo a situação sem precisar de mais explicações. Terceiro, continuei, sentindo minha voz ficar mais firme. Quero fazer meu testamento oficialmente aqui no banco. David ergueu as sobrancelhas. Senhora, para isso a senhora deve consultar um advogado. Podemos ajudá-la com as contas de beneficiários, mas um testamento completo. Você pode me recomendar um? Sim, conheço uma excelente advogada especializada em direito de família e sucessões. O nome dela é Catherine Pierce. Gostaria que eu marcasse uma consulta para você? Hoje, se possível. Enquanto eu esperava, David fez algumas ligações. Olhei pela janela do escritório dele, observando as pessoas passando na rua, cada uma com sua própria vida, seus próprios dramas, e me perguntei quantas delas estavam passando por algo semelhante. Quantas famílias foram destruídas por causa de dinheiro? Quantas crianças viam seus pais como recursos em vez de seres humanos? Você está com sorte, disse David, desligando o telefone. O advogado Pierce pode atendê-lo hoje às 15 horas. Vou lhe enviar o endereço. Perfeito. Passamos a hora seguinte executando todas as medidas de segurança. Ao sair do banco, senti como se tivesse vestido uma armadura invisível. Eu não estava mais desprotegido. Eu não era mais vulnerável. O escritório da advogada Catherine Pierce ficava em um prédio moderno no centro da cidade. Ela era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos curtos e olhos inteligentes que pareciam me decifrar em segundos. Senhora Ellen, David me contou brevemente sobre sua situação. Sinto muito pelo que a senhora está passando. Obrigado. Entendo que deseja fazer um testamento. Tem clareza sobre como deseja distribuir seus bens? Muito claro. Quero deixar tudo para organizações de caridade, especificamente um abrigo para animais e uma fundação que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade. Catherine não demonstrou surpresa. Ela provavelmente já havia visto casos semelhantes. E o seu filho, você não quer deixar nada para ele? Nada.
E quero que isso fique explicitamente declarado no documento, não como um descuido, mas como uma decisão consciente. Entendo. Você está preparado para as consequências dessa decisão? Em muitos estados, os filhos podem contestar testamentos, alegando que não foram considerados de forma justa. Deixe-o tentar. Tenho documentação de tudo o que aconteceu, os registros bancários das tentativas de fraude, o boletim de ocorrência das ameaças, as mensagens de texto. Catherine assentiu lentamente. Então vamos fazer isso direito. Vou redigir um testamento à prova de falhas com uma cláusula de deserdamento específica e bem fundamentada. Também recomendo que você documente tudo em uma carta explicativa. Ela não tem valor legal em si, mas pode ajudar a contextualizar suas decisões caso haja alguma disputa futura. Passamos as próximas 2 horas trabalhando em cada detalhe. Quando terminamos, eu tinha um testamento completo, assinado e testemunhado, totalmente válido. Minha casa, minhas economias, tudo que Robert e eu havíamos construído seria destinado a ajudar aqueles que realmente precisavam, não aqueles que exigiam. Saí daquele escritório sentindo uma estranha sensação de liberdade, como se tivesse tirado um peso invisível que carregava há muito tempo. Naquela noite, sentada na minha sala de estar, escrevi a carta que Catherine havia recomendado, uma carta onde eu explicava tudo. Desde o início das manipulações até a tentativa de roubo, dos empréstimos não pagos às ameaças, escrevi durante 3 horas, libertando toda a dor, toda a decepção, toda a raiva acumulada. E no final, acrescentei algo que não tinha planejado. Michael, se você está lendo isto, é porque eu não estou mais neste mundo. E quero que você saiba algo importante. Eu te amei. Eu te amei com cada fibra do meu ser. Você foi a minha razão de viver por muitos anos. Mas o amor não sobrevive sem respeito. E você perdeu o respeito por mim no dia em que decidiu que o meu valor estava na minha conta bancária e não no meu coração. Não estou te punindo com este testamento. Estou te libertando da obrigação de fingir que se importa comigo. Te libertando da obrigação de me visitar por interesse próprio. E estou me libertando de esperar algo de você que você claramente não pode ou não quer me dar. O dinheiro que você tanto queria será usado para fazer o bem no mundo, para alimentar animais abandonados, para cuidar de idosos esquecidos, para criar algo positivo a partir da dor que você deixou na minha vida. E eu espero, sinceramente espero, que um dia você entenda que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca esteve no que ela podia te dar, mas em quem ela era. Seu pai ficaria devastado ao ver em quem você se tornou. Mas finalmente cheguei ao meu limite, paz. Mãe. Coloquei a carta em um envelope lacrado com instruções para que fosse entregue a Michael junto com o testamento quando eu morresse. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Não recebi nenhuma ligação do Michael ou da Jessica. Foi como se eles tivessem desaparecido da minha vida. E embora uma parte de mim tenha se entristecido com isso, uma parte maior ficou grata pelo silêncio. Certa tarde, enquanto regava as plantas no quintal, minha vizinha Ruth veio até a cerca que divide nossas propriedades. Ellen, você está bem? Eu vi a polícia aqui há alguns dias. Ruth era uma mulher doce na casa dos 60 anos que vivia sozinha desde a morte do marido. Já tínhamos tomado café juntos algumas vezes, mas nunca tínhamos sido realmente próximos. Estou bem, Ruth, apenas alguns problemas familiares. Eu vi seu filho gritando na porta. Ele parecia muito chateado. Sim, bem, as coisas são complicadas. Ruth olhou para mim com aqueles olhos compreensivos que só alguém que viveu pode ter. Meu filho também me pediu dinheiro durante anos. Quando finalmente lhe disse não, ele parou de falar comigo. Isso foi há 5 anos. Não tive mais notícias dele desde então. E como você lidou com isso? No começo, foi horrível. Chorei por meses, mas depois percebi algo. Prefiro ficar sozinha do que em má companhia. Prefiro o silêncio sincero às palavras falsas. E aprendi a construir uma vida que não dependesse de esperar que alguém me valorizasse. Suas palavras me tocaram profundamente. Você não se arrepende? Dizer não para ele? Nunca. Me arrependo de não ter feito isso antes, de ter me deixado manipular por tanto tempo. Mas o dia em que estabeleci limites foi o dia em que me tornei dona da minha própria vida novamente. Aquela conversa foi como um bálsamo.
Saber que eu não estava sozinha nisso, que outras mulheres tinham passado pela mesma coisa e sobrevivido, me deu forças renovadas. Os dias se transformaram em semanas. Estabeleci novas rotinas. Comecei a frequentar um clube de leitura na biblioteca local. Eu me inscrevi em uma aula de pintura para iniciantes. Comecei a reconstruir uma vida que não girasse em torno da espera por ligações do meu filho. E lentamente, muito lentamente, comecei a me curar. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Eu conhecia Michael bem o suficiente para saber que ele não desistiria tão facilmente. E eu estava certo. Um mês após o incidente na concessionária, uma carta registrada chegou à minha casa. Foi um aviso de um advogado. Michael estava me processando. O processo alegava que eu havia cometido alienação parental reversa e que estava retendo ilegalmente fundos que lhe pertenciam por direito, como único herdeiro. Eles estavam solicitando a um juiz que ordenasse a divulgação de todos os meus bens financeiros e a criação de um fundo fiduciário obrigatório, no qual eu depositaria mensalmente uma quantia para o sustento da família dele. Foi um absurdo. Foi ofensivo, mas foi real. Liguei imediatamente para Catherine. Não se preocupe, disse ela calmamente após analisar os documentos. Este processo não tem fundamento legal. Você está viva. Você é capaz. E você tem o direito absoluto de administrar seu dinheiro como bem entender. Seu filho não tem nenhum direito legal sobre seus bens enquanto você estiver viva. Vamos responder a isso e pedir que seja arquivado. E se não for arquivado, iremos a julgamento. E acredite, temos toda a documentação necessária para vencer. Os extratos bancários, o boletim de ocorrência, tudo. Seu filho está cavando a própria sepultura legal. Apesar de suas palavras tranquilizadoras, fiquei arrasado. Não pelo processo em si, mas pelo que ele representava. Meu filho realmente me via como um obstáculo a ser eliminado, como algo a ser conquistado. Já não existia nem mesmo uma pretensão de amor familiar. Era guerra declarada. O processo legal durou 3 meses. 3 meses de audiências, depoimentos e de ter que reviver cada momento doloroso diante de estranhos. Durante 3 meses, vi meu filho sentado do outro lado do tribunal, evitando meu olhar, enquanto seu advogado tentava me pintar como uma velha senil que não sabia administrar seu dinheiro. Mas Catarina era implacável. Ela apresentou todos os extratos bancários, todas as mensagens ameaçadoras, todos os documentos que comprovavam o padrão de abuso e manipulação. O juiz, um homem na casa dos 60 anos com expressão séria, ouviu tudo atentamente. Quando chegou a hora de proferir o veredicto, sua voz foi clara e firme. Analisei todas as provas apresentadas e devo dizer que raramente vi um caso tão claro de manipulação financeira familiar. A senhora Ellen é uma mulher competente, em pleno uso de suas faculdades mentais, e tem o direito absoluto de administrar seus bens como bem entender. O Sr. Michael não tem direito legal aos bens de sua mãe enquanto ela estiver viva. Este processo é julgado improcedente em sua totalidade. Além disso, condeno o autor a pagar as custas judiciais do réu. Michael levantou-se de um salto, com o rosto vermelho de raiva. Isso é injusto. Ela é minha mãe. Esse dinheiro deveria ser para a família dela. O juiz olhou para ele com severidade. Senhor, sugiro que se sente e permaneça em silêncio. O advogado de Michael puxou-o pelo braço para obrigá-lo a sentar. Mas antes que ele fizesse isso, Michael olhou diretamente para mim. E naqueles olhos, eu vi o fim de tudo. O fim de qualquer possibilidade de reconciliação, e, estranhamente, eu estava em paz com isso. Saí do tribunal com Catherine ao meu lado. Conseguimos, Ellen. Vencemos. Obrigada, Catherine, por tudo. O que você vai fazer agora? Refleti sobre essa questão. O que eu ia fazer? Pela primeira vez em anos, eu tinha controle total sobre a minha vida. Vou viver, respondi finalmente. Simplesmente vou viver. E foi exatamente isso que eu fiz. Vendi algumas coisas de que não precisava mais e usei o dinheiro para reformar partes da casa. Pintei as paredes com cores alegres. Eu arrumei o jardim. Comprei móveis novos que me deixaram feliz. Me inscrevi em mais aulas, pintura, cerâmica e até yoga para idosos. Conheci outras mulheres em situações semelhantes e formamos um grupo de apoio informal.
Nos reuníamos todas as terças-feiras no café do bairro para compartilhar histórias e forças. Ruth tornou-se uma verdadeira amiga. Jantávamos juntos 2 vezes por semana, assistíamos a filmes e, às vezes, simplesmente ficávamos sentados em silêncio no meu jardim. Um dia, 6 meses após o julgamento, Ruth me disse algo que jamais esquecerei. Sabe, Ellen, quando te conheci, pensei que fosses uma mulher triste, presa ao passado. Mas agora, olhando para ti, vejo alguém completamente diferente, alguém que floresceu depois da dor. Não sei se floresci, respondi honestamente. Mas com certeza sobrevivi. Isso é mais do que muitos podem dizer. Ela tinha razão. Eu havia sobrevivido. E não só isso, eu havia aprendido a viver novamente. Não tive mais notícias de Michael por meses, até que um dia, quase um ano depois do incidente na concessionária, um envelope chegou à minha casa. Não era certificado. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito à mão na frente. Abri com as mãos trêmulas e encontrei uma fotografia dentro. Era uma ultrassonografia. E no verso, escrito com a letra de Michael, havia apenas 3 palavras: seu neto, James. Eu fiquei olhando para aquela imagem por um longo tempo. Um bebê, meu neto, uma nova vida que eu jamais conheceria. Uma parte de mim se quebrou naquele momento. A parte de mim que ainda guardava esperança, mas outra parte, a mais sábia e cansada, entendeu que aquilo era apenas mais uma manipulação, mais uma forma de me fazer sentir culpado. Guardei a fotografia numa gaveta. Eu não joguei fora, mas também não coloquei em exposição. Foi um lembrete de que algumas perdas são irreversíveis e que é normal lamentá-las, mas não é normal deixar que elas te destruam. Os meses se passaram, o outono deu lugar ao inverno e o inverno à primavera. A vida continuou em seu ritmo constante. Alguns dias foram bons, repletos de risos com meus novos amigos, satisfação com meus projetos e paz no meu jardim. Outros dias eram difíceis, e a solidão parecia de chumbo. Mas mesmo nos dias difíceis, eu sabia que tinha tomado a única decisão possível. Certa tarde de maio, enquanto eu estava na minha aula de pintura, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhora Ellen. Era uma voz feminina que eu não reconheci. Sim, é ela mesma. Meu nome é Samantha. Sou assistente social no Hospital Central. Seu filho, Michael, foi internado esta manhã. Ele sofreu um acidente de carro. O mundo parou. Ele é? Ele está bem. Está estável, mas lesionado. Sofreu uma concussão e algumas fraturas. Vai se recuperar completamente. A ida ao hospital foi um turbilhão. Ruth se ofereceu para ir comigo, e eu aceitei com gratidão. Quando chegamos, pedi para falar com Michael na recepção. Eles me encaminharam para o quarto dele, no 3º andar. Subi de elevador com o coração batendo tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Quando cheguei ao quarto, a porta estava ligeiramente entreaberta. Empurrei a porta com cuidado e vi Michael na cama com bandagens na cabeça e o braço engessado. E ao lado dele, de mãos dadas com ele, estava Jéssica com uma barriga de grávida bem evidente. Jéssica olhou para cima quando entrei. Helena, disse ela suavemente. Obrigada por ter vindo. Aproximei-me lentamente da cama. Os olhos de Michael estavam fechados. Como ele está? Ele vai ficar bem. Foi um susto enorme, mas ele vai se recuperar. Fui eu quem ligou. Jéssica disse, pedi para que te avisassem. Michael me disse para não avisar, mas achei que você tinha o direito de saber. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Jéssica olhou para Michael e depois voltou a olhar para mim. Porque quando pensei que poderia perdê-lo, percebi que o dinheiro não importa. Nada disso importa. E que eu ajudei a destruir algo que deveria ser sagrado. Não espero que você me perdoe. Sei que fizemos coisas imperdoáveis. Só peço que não feche a porta completamente, que deixe uma fresta de luz. Michael começou a se mexer, seus olhos se abrindo lentamente. Ele olhou em volta, confuso, até que seus olhos pousaram em mim. Mãe? Sua voz era baixa. Estou aqui, Michael.
Me desculpe, ele sussurrou, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Me desculpe mesmo. Eu fui um filho terrível. Eu te tratei muito mal. Aproximei-me e peguei em sua mão livre. Descanse agora. Conversaremos mais tarde. Não, insistiu ele, apertando minha mão. Preciso dizer isso agora. Eu te amei mais do que tudo, e deixei o dinheiro arruinar isso. Eu tomei essas decisões, e não há desculpa para isso. Quando o carro começou a capotar, quando achei que ia morrer, tudo em que eu conseguia pensar era em você, em como eu te tratei. E eu não quero que meu filho cresça sem conhecer a avó porque eu fui um idiota. Olhei para ele, vendo a sinceridade em seus olhos através da dor e das lágrimas. Perdoar não significa esquecer. Significa deixar ir o veneno que está te matando por dentro. Eu te perdoo, eu disse finalmente. Mas Michael, as coisas não podem ser como eram. Se vamos reconstruir algo, precisa ser sobre uma base completamente nova. Respeito, limites, honestidade. O que você disser, mãe, só me dê uma chance. Não sei o que o futuro me reserva. Não sei se Michael realmente vai mudar. E, sinceramente, isso não importa, porque, pela primeira vez, não estou colocando minha felicidade nas mãos deles. Aprendi a construir uma vida que não dependa do valor que eles me dão. Posso amar meu filho sem me sacrificar por ele. Posso perdoar sem esquecer. Posso manter limites sem deixar de ser mãe. 3 semanas depois, Michael recebeu alta do hospital. Ele veio me visitar com a Jéssica, e estabelecemos regras claras. Chega de empréstimos, visitas agendadas, terapia familiar obrigatória e, acima de tudo, honestidade brutal. Não sei se vai funcionar, mas estou disposto a tentar. Não para eles, para mim. Porque eu mereço a oportunidade de conhecer meu neto. E eu mereço encerrar este capítulo sabendo que fiz tudo o que pude, mas desta vez com limites, com dignidade e com a certeza de que, se algo semelhante acontecer novamente, terei forças para me afastar definitivamente. Porque já não sou a Helena que se deixava pisotear. Eu sou a Helen que aprendeu que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E enquanto estou sentada no meu jardim renovado tomando café com Ruth, assistindo ao pôr do sol, sei que aconteça o que acontecer com Michael, eu ficarei bem porque finalmente aprendi a lição mais importante. A única pessoa que nunca te abandonará é você mesmo. E chegou a hora de se presentear com o amor e o respeito que você sempre mereceu. O telefone toca às vezes. É o Michael perguntando como estou, enviando fotos do bebê, e eu respondo com cautela, mas com esperança, uma esperança realista, não ingênua. Porque aprendi que você pode dar amor sem se doar completamente. Que você possa perdoar sem ser tolo. E que, às vezes, a história não termina com um final feliz e perfeito. Às vezes, acaba em algo melhor. Termina com uma mulher de 74 anos sentada em sua própria casa, cercada por verdadeiros amigos que controlam sua vida e suas decisões. E isso, apesar de toda a dor, é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo,